Eu vim, né, com essa frase que eu recebi do Ricardo, pelo menos a primeira, as outras também, mas com essa primeira eu vim com ela, né, que eu recebi por e-mail. Gostaríamos que o Senhor abordasse o tema sobre a comunhão entre irmãos e como vivê-la sob a luz da Bíblia, da Palavra de Deus. É isso que eu... É isso que eu... Rita, pode entrar e sentar. É isso então que hoje eu vim tentar fazer uma reflexão a partir desse tema, né? Que é um tema muito profundo, né? E ainda bem que é à luz da Palavra de Deus, porque se fosse à luz da minha experiência pessoal, não é tão grande, né? Ainda bem que é a luz da Palavra de Deus. Que você, ó, se fosse, né, a proposta, ó, venha falar sobre comunhão entre irmãos, a partir da sua experiência, assim, gente, pode esquecer que eu não vou, né? Porque é um tema assim muito profundo. Mas eu queria, quando eu olhei esse tema, eu fiquei pensando, rezando, né? Assim, meu Deus, como que eu vou falar sobre isso de uma maneira assim mais convincente, né? De maneira mais convincente, o tema da comunhão, né? O tema da comunhão. Mas eu queria começar com vocês, né? Até eu coloquei uma emendazinha, comunhão e participação, né? Que faz parte do documento da igreja. Coloquei uma emendazinha, né? Irmãos, comunhão e participação. A participação depois no final, e eu também nem sei se eu vou conseguir concluir. Eu sei que eu vou conseguir começar, agora concluído, assim, começar e fechar, né? Fechar um tema assim, né? Mas eu creio que ajude. E também, né? Não é nenhuma novidade. Eu acredito que não seja nenhuma novidade para vocês, né? Com certeza já fizeram essa reflexão, né? Pessoal ou mesmo no grupo, né? A questão da comunhão. Eu queria lembrar assim, que a questão da comunhão pessoal, da comunhão comunitária, né? Ela vai passar, em primeiro lugar, por ser filho, né? Ser filho. A filiação divina, ou viver como filhos e filhas, quando fala filhos e filhas, né? É uma veia importante, como diz os médicos, é uma veia importante, né? É uma veia importante que perpassa todo o corpo do Evangelho, né? Ela perpassa todo o corpo do Evangelho, né? Todo o corpo do ensinamento de Jesus. Por isso que eu não tenho assim nenhuma citação específica, porque também eu acredito que vocês já leram, eu sei, pelo menos foi uma proposta do ano passado, não sei se foi desse ano ou do ano passado, de ler os evangelhos, né, sobretudo, não foi isso? Não, 2012, novembro de 2012 a novembro de 2013. Isso, de ler o evangelho. Então eu vim com essa certeza que vocês já, né, devem ter esse conhecimento. Então, né, então, como eu já disse, é uma veia que perpassa todo o Evangelho, né, todo o ensinamento de Jesus, né? Então, em primeiro lugar, o que é que Jesus veio fazer? Em primeiro lugar, Jesus veio resgatar o nosso ser de filhos e filhas de Deus, né? Ele veio resgatar o nosso ser de filhos e filhas de Deus, né? Veio nos chamar à consciência, né? Veio nos chamar à consciência
né, a vivermos como, a chamar os homens e as mulheres a viverem como filhos e filhas, né, a se relacionar como filhos e filhas de Deus. Isso aí perpassa todo o Evangelho, é toda a proposta de Jesus. E veio, claro, ensinar como viver essa irmandade. Essa irmandade. Viver como filhos e filhas. Não basta a gente se saber filhos e filhas. Não basta se saber. Eu sei, né? Eu sei que você é filha de Deus, eu sou filha de Deus, assim, a gente sabe, né? Mas a questão, né, uma questão importante é se sentir filho, ou se sentir filha, ou se sentir filhos. Vejam que a Bíblia, ou melhor, a família nos moldes bíblicos ou da tradição hebraica, né, sempre será um referencial de comunhão. Sempre será um referencial de comunhão para os ensinamentos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, acaba sendo esse referencial, né? Então, quando Jesus começou o seu ministério, ele logo começou a chamar pessoas. Começou a chamar pessoas, né, para conviver com ele, para aprender a ser irmão, aprender a ser filho e aprender a ser irmãos, né? Então essa introdução, no caso, é nesse espírito que pode acontecer, ou deveria acontecer, ou vai acontecer o reino de Deus. Mas como eu disse para vocês, não basta se saber filho. É preciso se sentir filho, preciso sentir filho de Deus, né? O meu sentir filho é que vai medir, né? Que vai medir ou vai determinar o que eu sou para o outro, né? O que eu sou para o outro ou para os outros, né? Então, Jesus não só se dizia filho, ele se sentia filho. Ele se sentia filho, né? E vai bater nessa tecla constantemente, né? Vai bater todos os ensinamentos vão levar para isso, né? Jesus, né, chama Deus de seu Pai, né? Jesus chama Deus de seu Pai, né? Não foi uma coisa que ele aprendeu, é uma coisa que é dele, que ele sente, é porque ele se sentia filho. Olhando para a nossa vida, né, assim, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida pessoal, né, pessoal. Eu realmente me sinto, né, eu me sinto filho, eu me sinto filha de Deus. Né? Por quê? Assim, sentir-se filho, sentir-se filha é como ser filha, ser filho, ser filha numa família. Por exemplo, é o mesmo jeito que eu me sinto filho do meu pai e da minha mãe. Intimidade, pai? Também, mas esse sentir, né? Assim, nivelando bem por baixo, digamos assim, eu acho que até, né? Nivelando bem por baixo, é como na família, com meu pai e com a minha mãe, né? Como eu me sinto filho, né? Como eu me sinto filho, né? Do meu pai, da minha mãe. Por quê? Porque Deus a gente já não chama mais só de pai, né? Então já se diz que é pai e mãe, nos moldes, na reflexão, na teologia mais moderna, não é? Então assim, sentir-se, né? O que eles significam para mim? Qual é a minha resposta no dia a dia, né? Do meu sentir-se filho, do meu sentir-se filha, para com meu pai e com a minha mãe. O que é que acontece, né? O que é que acontece? Como que é a minha relação? O que é que
O que é que eu faço por eles? O que eu sinto por eles talvez não determine o que eu faço, mas para a gente pensar, o que é que eu faço pelo meu pai, pela minha mãe, o que é que eu fiz, enfim. Agora nós somos filhos, nós não somos pais ainda, vocês no caso. Como que eu sinto essa paternidade, essa maternidade, como que eu me relaciono com eles? O que acontece? É claro que a gente sabe assim, nós não estamos falando das nossas mazelas, das nossas, digamos assim, das nossas diferenças e problemáticas familiares, eu estou pegando assim uma relação paterna, materna, normal, sim, normal. Estou pegando assim de uma coisa que assim, eu não me dou bem com meu pai, eu não me dou bem com a minha mãe. Não, estou pegando assim, para poder, senão não vamos chegar no lugar nenhum. Tira os conflitos. Tirando os conflitos de fora. Boas. Isso. Como que eu me sinto? Qual a minha relação? Como que é? Em relação ao meu pai e à minha mãe, eu sinto o quê? Eu deveria, não é isso? Eu sinto amor. O que mais assim? Respeito. Segurança. Compromisso. É isso? Eu tenho o respeito. O respeito não é só pela sua figura, e nem pela sua autoridade. Eu respeito, pelo menos a família mais antiga, os filhos. Eu respeito. Eu posso até não concordar em muitas coisas, mas eu respeito o que ele me ensina, Eu respeito o que ele me ensina. E na maioria a gente acolhe os seus ensinamentos. Então, por exemplo, quando há alguma dificuldade, meu coração se volta dos pais. Se há alguma dificuldade com eles, meu coração se volta. Já é o porto seguro, Então, assim, esse é o que eu queria assim, levar a perceber assim, o meu dia a dia, como que eu me sinto filho. Eu só peguei assim, nivelei um pouquinho por baixo essa experiência, para a gente poder assim, se tocar. Se no dia a dia eu me sinto filho, eu me sinto filha de Deus. No meu dia a dia, com tudo que se tem, no dia a dia, eu me sinto filho, eu me sinto filha de Deus. Eu sei que sou, porque eu aprendi, continuo aprendendo, eu sei que sou. Jesus foi o exemplo assim, dessa paternidade. Mas eu me sinto, porque esse sentir, também não estou falando assim de uma maneira assim, na linha assim do emocionalismo, não, assim, mas de sentir-se mesmo. Eu me sinto filho, filha, no meu dia a dia, porque assim, aí assim a gente pode avançar, pode avançar. É o meu sentir-se filho que vai me determinar o meu ser irmão, o ser filho, me determina o ser irmão, assim, é o ensinamento de Jesus. Estou pegando assim, aquela luz geral que está aqui, essa veia mesmo, essa veia, é o meu ser, meu sentir filho, que vai me determinar o meu sentir-se irmão, Muitos a gente lê assim em muitos lugares e reflexões, que diz que Jesus, seu irmão mais velho, Jesus é o irmão mais velho, que veio para reunir os outros seus irmãos, veio ao mundo para reunir os seus irmãos dispersos, perdidos, neste mundo. Então, à luz da própria figura de Jesus e do próprio seus ensinamentos. Quando Jesus ensinou os discípulos a rezar, qual foi a primeira palavra? Pai Nosso, não é? Pai Nosso.
Depois, claro, na segunda parte, a primeira é também o pão é nosso. Não tem nada de individual. Não que ele vai assim, rechaçar a individualidade da pessoa, não é isso. Né? É que no meio dos individualismos, né, isso acaba até perdendo essa importância. Né? Então essa foi a primeira frase. Né? Eu me saber irmão é uma coisa. Agora, eu me sentir irmão é outra, da mesma medida do sentir-se filho, do saber-se filho e sentir-se filho. Né? E isso vai me dar, né? Vai me jogar, né? É uma coisa talvez automática para o outro, né? Para o outro, no sentir assim, nesse sentir-se irmão. Né? Quando eu me sinto irmão, na minha família de sangue, né? Quando eu me sinto irmão, como que é essa relação? Como que é essa relação de família, de irmãos? Né? Existe além do sangue que corre pelas veias, né? Que une, mas o que a gente, assim, qual é a nossa expressão, a nossa concretude no dia a dia nessas relações, na relação de irmãos? Depende da idade, né? Pode brigar muito, um dia está brigando, outro dia está beijando. Liberdade. Carinho. Companhia. Querer bem. Harmonia. Poder contar com o irmão. Respeitar. Ajudar. Carinho. Amor. A gente se sente unido, acolhido. Eu acho que a maioria vive uma dualidade, né? Ama e odeia, abraça e afasta, protege e desprotege. Depende da situação dentro da casa. A gente vive essa dualidade. Acho que é a liberdade. Eles Né? não guardam Você rancor, ser- né? Que esses momentos passem. Assim. Porque assim, ó, eu peguei também assim um pouco nivelando também por baixo essa questão da minha relação irmão na família, né? Para saber como que a gente lida com ele, o que é que a gente sente por ele. Porque assim, vocês falaram um monte de coisa, não foi? Né? Que na relação de irmão, inclusive, né, não me deixa, que discorda, concorda, mas assim, tem alguma coisa que pega, né, que vai me dizer que ele é meu irmão sempre. Aí é a mesma mãe. Mesmo. Eu acho que é o amor, né? Porque se tiver alguma coisa que esteja acontecendo com a minha irmã, por exemplo, eu vou, Tá vendo? entendeu? A minha sobrinha fala que às vezes eu tenho vontade de matar ela, mas eu mato por ela. Mais ou menos isso. Eu posso puxar a orelha dela, mas eu vou defender a hora que alguém for prejudicado. Eu acho que o amor sempre impera, né? Pode Proteção brigar, também, né? acontecer o que for, mas é sangue, né? É sangue. Então assim, tem algo tem algo que nos liga, né? Algo que nos liga, muito importante, né? Às vezes a gente não sabe, mas geralmente é o amor que nos liga entre irmãos, né? Então, essa mesma coisa, o sentir-se irmão do outro vai me levar a esse tipo de comportamento, não é? Vai me sentir, não vai? Deveria, né? Como eu sentir-se irmão do outro, daqueles que eu conheço, que eu não conheço, dos próximos, dos não próximos, vai me levar a este comportamento. Essa é a proposta do ser irmão, porque também ser irmão, não é? Como eu já falei, o espelho para isso é a família, né? É a família. Estou pegando a família da Bíblia, né? Que é um pouquinho diferente o modo de pensar, né? Da família da cultura hebraica, né? Depois judaica, né? Mas assim, então, o meu irmão de sangue, ele não é uma ideia.
o meu irmão de sangue é uma realidade. A minha irmandade com ele não é uma ideia, ela é uma realidade, ela é concreta, não é isso? Ela é concreta. Não é abstrato. Não é, ela é concreta, né? Quando eu posso não concordar, posso brigar, mas ele é meu irmão todo dia, né? Se ele não está bem, o que é que eu vou ter cuidado com ele, não é isso? Se ele precisa de alguma coisa, eu vou tentar ajudar, não é assim? Sim. Essa é uma coisa que me puxa de dentro, que me puxa o coração. Não é uma ideia. E não é uma proposta de fé. Ela é uma realidade. Então, é essa realidade de irmãos, de filhos, do sentir-se filhos, que supõe sentir-se irmãos, que é concreto. E que Jesus veio e bateu na mesma tecla. Tudo que ele falou, tudo que ele disse. Desliga, Fábio, desliga. Deixa eu só. Vai ser mais simples. Então, é esse sentir-se irmão, né, que nos. Porque assim, é uma proposta cristã. Uma proposta da fé cristã. Mas até que ponto ele se torna proposta na minha vida? Né? Então eu peguei a realidade do irmão da família, do irmão do sangue, para a gente tentar assim, se olhar e ver o que é que realmente eu sinto. Porque uma coisa determina a outra, mais ou menos, pouco ou muito mais, né? Mas determina. A gente fica, senão a gente fica muito assim, a gente fala muito assim, meu irmão isso, irmão aquilo, mas talvez, não quero ser chato, mas a gente poder não ser só um hábito, ficar ser superficial. Aí então, passando aqui, nós já vimos que que isso tem que ser deve ser uma realidade, né? Jesus então, Jesus no seu ministério, começou a formar então uma nova família, né? Claro, os moldes vão estar aí, ser filhos e ser irmãos. Começou a formar uma família através da palavra, né? Pela palavra, pela sua mensagem, né? Ele começa a reunir pessoas em torno dele e começa então, como eu fiz naquela pequena introdução, a ensinar a conviver com o irmão. Primeiro, sentir-se filhos. Ele dizendo, olha, eu e o Pai somos um, né? Tenham essa comunhão como nós dois temos. Ele vai dizendo, eu não lembro nenhuma passagem assim exatamente, mas está tudo aí, né, dentro dessa proposta. Aí ele começa então a formar uma nova família. Começa a formar a família de Deus. Sai daquela proposta da vida propriamente familiar, né, concreta, e ele vai começar uma nova família. Eu estou dando continuidade do que eu comecei, mas só para lembrar, ele começa uma nova família, que é o texto, o texto que eu encontrei está em Mateus, no capítulo 12, do versículo do 46 ao 50. Ele começa uma nova família, um novo jeito de ser família, né? Novo jeito de ser família. Quando chega, se alguém achou, até pode ler. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhes falar. Disse-lhes alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos.
Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. A vocação cristã e a fé cristã é então espelho do ser família. Então Jesus começa a formar então agora a família de Deus. Ele diz que é aquele que faz a vontade de Deus, conforme ele está ensinando, que esses são seus irmãos, esse é são a sua nova família, que ele começa então a ensinar, começa a ensinar, a fazer ver e dar testemunho da sua filiação divina e da sua irmandade para para conosco, que são os outros filhos e filhas de Deus. As pessoas então dispostas a viver essa proposta de ser filhos e irmãos, permanecem com eles. Aqui não deixa Jesus, deixam Jesus, mas os que estão com ele, os que aceitam, continuam com ele. Ocorre as mil maravilhas? Não. É um aprendizado duro, é como que forjar, como que forjando a natureza da gente, que a natureza humana ela tem uma tendência egoísta, então é forjar o ser da pessoa para isso, vai forjando pela palavra, pelos ensinamentos. Quando fala palavras, ensinamentos, ele vai forjando as pessoas, os que vão aceitando, os que eles vão então eles continuam com Jesus, Aí, claro, a convivência, aí começa então o exercício do amor fraterno, exercício do amor fraterno, porque aí ele começa a escola, se diz, entre aspas, que é a escola, começa essa escola. Então começa no dia a dia, na convivência, no dia a dia da vida, no concreto da vida, a forjar essas pessoas para viverem essa filiação e essa irmandade. Então, o ser filho determina o ser irmão, determina o ser irmão, e aí então começa os vínculos. Claro que nem todo mundo vai conviver assim tão generosamente como o outro, A gente está anos longe como da irmão, proposta, como irmã, a gente vai estar tão generosamente, a gente talvez não consiga, uns mais, outros menos, talvez não consiga. Mas então aí também tem outros vínculos, começam as amizades, começa as amizades, a confiança, começa a responsabilidade pelo outro, Então ser irmão vai me tornar responsável pelo outro, assim como eu sou na minha casa, com os meus irmãos. Por exemplo, para se sentir irmãos e se sentir filho, seria aquele que não ama o seu próximo, como ama a si mesmo. Como poderá sentir-se irmão e filho? Então, para você sentir irmão e filho, é muito forte isso aí. É muito forte, não, isso é. Agora, o seu próximo mesmo, como ama a si mesmo, para você se sentir irmão e filho de Deus, Porque como é que eu vou me sentir filho de Deus se eu não amo o meu próximo como a mim mesmo? E como é que eu posso amar o meu irmão e sentir irmão se eu também não tenho esse amor ao próximo? Então eu sou falso, porque se eu falar que eu amo meu irmão, mas aquele lado, então não vale nada para mim. Então, não é verdade. Talvez a questão falsidade, talvez a gente nem pegue por aí. Não falsidade, mas digamos. É uma incoerência, sei lá. É uma incoerência. Nós, assim, de um modo geral, nós somos bastante coerentes, sim. Mas assim, nós estamos na escola.
Nós estamos nessa escola, não estamos? Não, mas a gente já sabe, não faz, é diferente. A gente está nessa escola. Às vezes faltou uma aula. Não, mas a gente já sabe disso, né? Já sabe. Sim. Mas a gente não pratica isso. A questão do sentir, talvez isso aí não é de uma hora para outra que acontece. Não, mas sentir, Mas você precisa até dizer- sente, mas você não tem a E- coragem de largar tudo e viver na proposta. Essa proposta é muito profunda. Essa proposta é radical. Ela é radical porque é radical mesmo, Jesus é radical. Então. É radical. Mas isso não quer dizer que essa radicalidade seja assim, talvez da maneira que eu ache, da maneira que eu, né? Porque eu posso, não é que eu vou ter que ser irmão do mundo inteiro, também não dá, né? O próximo. Mas do convívio? Pelo menos do convívio. Do convívio. O próximo mais Difícil, Do né? próximo mais próximo. Né? Mas isso também depende de caminhada, também depende um pouco, depende de oração, depende de um monte de coisa. Não é assim também que a coisa vai acontecendo com um passo de mágica. Só amadurecendo com o Isso. tempo, né? Quando eu falei que vai forjando, vai forjar, né? Você está entendendo o que é forjar, né? Vai forjando, vai forjando. É como um aço bruto que vai No fogo, que vai lá no fogo. que vai no fogo, né? Tá lá no Antigo Testamento. Sai queimado. Sai Sai queimado, queimado. aí você bate. Forja. Então assim, agora assim, esse, digamos assim, esse forjamento, né? Ele também não é só de minha parte, né? Por isso que quando eu falo da oração, da busca, né? Isso Deus vai forjando, né? Na gente, Ele vai forjando na gente. Não é assim, as coisas também não são assim, né? Nós temos o nosso tempo, mas também nós temos que ter o que falta, o nosso querer também. Às vezes não é só A gente sabe, mas não está disposto a ser. isso, não está disponível para isso. Não está Também disponível. depende Se cada também, um se né, doasse Paulo? um pouquinho só para ajudar, todo mundo se doasse, né? Acho que as coisas ficariam. Porque esse pouquinho até de vez em quando existe. Doar esse Isso pouquinho. existe. Mas ele não permanece. Talvez. Mas é muito pouquinho, né? É muito pouquinho. É muito pouquinho. Ele é esporádico. Não é a proposta. Porque eu acho assim que a primeira doação é do coração, né? Que vai ter que ir acontecendo, né? Não tem. Isso depende também do outro lado, né? Não depende do outro lado. Porque se eu amo o irmão, se eu busco, mas não é recíproco. Aí é o problema dele, É verdade. não é seu. Ele não te respondeu ao seu amor, mas você continua amando. Entendeu? E depende como você oferece o amor, né? Você oferece de cima o amor? Ou está nivelado? Quem recebe o amor está se sentindo humilhado? Por exemplo, você é filho único, não dá para dizer. Mas ele nem sempre foi. Não, mas ele nem sempre foi. Ele teve uma irmã que morreu com 27 anos. Vocês conviveram, mas vocês estavam bem, nós só dois, né? Imagina. Não? Por exemplo, assim. Eu era bom, ela Você acredita, pai? Não é nada disso. Só forjar esse vídeo. Porque assim, ó, quando no seu irmão, né? O seu irmão pode não te oferecer amor e nem te dar, né, esse feedback, mas você continua oferecendo esse amor a ele, não é? Dando amor, e tendo amor, sentindo amor, não é isso? Você continua, nós foi falado um monte de coisa, né? É isso mesmo. Ele, né, pode fazer, mas não, meu amor está lá. A hora, eu estou oferecendo sempre. Ele não me está dando resposta, não está nem querendo, né? Mas a hora que ele precisar, meu amor está lá. O amor é incondicional. E ele continua sendo, meu amor continua sendo. Então, assim, essa referência de irmãos, é importante a gente pensar
Porque determina muitas coisas na nossa vida de fé, né? Na nossa busca de convivência, né? Na nossa busca de intimidade, de comunhão, né? Seguindo um pouquinho em frente, então, nós temos essa base, né? Sólida. Nós temos a base Bem sólida. sólida. Bem radical. Ainda que seja radical essa proposta de Jesus, para que a gente ame o próximo todo esse mundo, eu acredito que eu, por exemplo, Rita, tinha mais 5 irmãos, agora são mais 4. Ainda que eu não ame a todos da mesma forma, eu sempre tenho uma predileção por um ou outro. E eu penso assim, que o fato de eu me despojar do meu amor, nem que seja para um, eu já estou vivendo um pouco dessa proposta de Deus. Porque aos outros, eu amando este com todo o meu coração, eu vou trabalhando a minha tolerância para com os outros. Para que assim, com o decorrer da vida, eu vá aprendendo a amá-los como eu amo um só. Eu acho que quase impossível você amar a todos da mesma forma. Não, e se despojar da mesma forma para com todos. Porque haverá sempre uma diferença, uma coisa de você ser mais simpático com esse ou com aquele. Mas às vezes a gente se pega mais naquele que necessita mais. Então, mas isso não significa que não ame os outros. Mas a sua predileção vai ficar... você vai mostrar isso mais para um que para o outro. Mas isso não significa que você não ame aos outros da mesma forma. É a mesma Então, coisa. eu acredito que você não mostrar, ainda assim você já está vivendo um pouco dessa proposta de Deus que é tão radical. Mas a proposta de Deus não é o amor só entre a família. Não. O amor entre os irmãos. Eu dei o exemplo. Eu dei o exemplo dos meus irmãos, Da família, mas isso né? se estende para com o meu próximo. A família, o amor de Deus, é para a gente entender como essa proposta do sentir-se, né? Do sentir-se. Sentir-se, né? Assim, no caso, quando se for num grupo, uns têm mais amizade e tem menos amizade, digamos assim. É que nem amor de mãe, né, padre? Amor de mãe é assim, se um filho precisa mais, a mãe... Não é que ela se ama for- mais. Não é que ela gosta mais de um filho do que o outro. É porque às vezes um filho precisa mais, então ela volta o olhar mais para aquele. Porque ela sabe que aquele outro é mais seguro, entendeu? Eu acho que é esse tipo de coisa que a Rita está falando. É exatamente isso. Sim. O fato de eu não demonstrar não significa que o meu amor não seja tanto quanto pelo outro. Não significa né? que você não sinta. Não sinta, mas é que eu demonstro mais por um porque talvez necessite mais. É bem isso mesmo. Os pais, geralmente, os filhos falam assim, minha mãe gosta mais dela do que de mim. Né? A maioria de nós, quantas vezes nós estamos falando, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Mas se ela gosta mais do meu irmão, é porque de repente meu irmão precisa muito mais da atenção dela do que eu. Ouço muitas vezes gente dizer, Deus gosta mais de você do que de mim. Vai, né? Ele gosta por igual a todos, né? Eu ia dizer isso, mas eu também não escuto, só que eu não escutei, não lembro de ter escutado que Deus gosta mais Eu de já mim ouvi. do que Alguém de dizer, Rita, você. você é mais adorada por Deus que eu. Mas daí depende de quem fala, né? É. Muito bem. Então, gente, ó, conduzindo um pouquinho mais para frente, né? Então, assim, ó, é isso que vai determinar, né, o grau da minha experiência comunitária. É isso que vai determinar também a minha experiência comunitária. Porque se eu não tenho nada disso, eu não tenho assim, esse sentir onde o meu coração me leva, a experiência comunitária também não existe. Ela não vai existir, né? Não tem como, né? Porque assim, ó, a vida comunitária é essencialmente convivência fraterna, dentro de uma proposta real. Estou falando dentro de uma proposta real, né? Dentro de uma proposta real, ela é essencialmente então convivência fraterna, né? Isso determina também a minha convivência, meu jeito de celebrar, o meu comportamento, esse sentir também vai determinar o aproveitamento, digamos assim, entre aspas, né, que talvez a palavra não seja essa, o aproveitamento
do meu celebrar em comunidade. Também vai determinar isso, vai determinar, né? É claro que, por exemplo, nós vamos... É claro que o celebrar é o primeiro passo, é fundamental, mas é o primeiro passo de uma experiência comunitária. Só que assim, né, nós nos encontramos para celebrar a Eucaristia, digamos assim, né? Mas dentro de um grupo grande, né, né, como são assim boa parte, pelo menos, das nossas paróquias, digamos assim, né? E a gente nem mal se conhece de vista. Pelo nome, então, nem pensar, né? Pelo nome, então, nem pensar. Então, não há, primeiro que já não há, né, uma convivência, né? Não há uma convivência fraterna. Não há uma convivência. Mas assim, a partir do momento que eu me sinto filho, que eu me sinto irmão, eu vou dando passos. Né? Por exemplo, as igrejas, digamos, as paróquias, a igreja católica, quando cresceu, quando superou as barreiras que no Império Romano se tornou a religião oficial e tal. Então as casas muito cheias. E o que aconteceu? Perdeu-se, né, há anos-luz esta proposta de convivência fraterna, né? Que ficaram grandes. Ninguém se conhece, ninguém se conhecia. Ninguém se conhece. E sendo que no começo, né, no Império, em Roma, né, no Império Romano, o que pipocou e que fez crescer foram os grupos pequenos. Os grupos pequenos, por quê? Os grupos pequenos têm convivência, né, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, todos sabem da vida do outro assim, no sentido das necessidades, das dificuldades, se ajuda, né? Porque assim, é a proposta da vida da fé cristã, da vocação cristã, é para isso. E o reino de Deus é a partir disso, de as pessoas se sustentarem umas a outras. Se corrigindo, se ajudando. Sim, se ajudando, crescendo, né? Essa era a proposta. Agora nós perdemos. Agora, quando, por exemplo, o que aconteceu nas paróquias? As pessoas foram sendo... Quem foi dando passos mais conscientes e maiores, foram lá se agrupando em determinados grupos, né, pastorais, movimentos, né, Por quê? Pela necessidade de convivência fraterna, pela necessidade dessa convivência, dessa irmandade que não se tem em grupos grandes. Que não se tem em grupos grandes, não tem. E se o grupo vai crescendo, vai criando-se estruturas e já não é mais a mesma coisa, né? Já não é mais a mesma coisa. Essa convivência fraterna vai se distanciando, vai se perdendo. Por quê? Ficou grande demais, né? E eu ia lembrar de uma coisa, mas não é o momento. As pessoas em grupos grandes se dividem, automaticamente se dividem, muito grandes, se dividem, acabam se dividindo, para poder ter mais proximidade. Que é essa necessidade de... Eu estou dando um salto aqui um pouco, né, porque a hora vai, né? Para essa experiência comunitária que depende... essa experiência comunitária, né, não necessariamente ela quer dizer uma experiência paroquial, né? Deveria ser,
né? Mas nós já percebemos que tem coisas que não são possíveis. Elas vão se agruparem sempre, elas vão se agrupar. Por quê? O celebrar juntos não te dá essa dimensão comunitária da fé dentro da proposta, né? Te gera uma fé, cada um por si, né? Mas não tem essa consciência, né? Essa consciência fraterna. Não dá, não tem jeito, não dá. Então, os grupos, né? Por exemplo, né? Vocês, né? Se agrupam também no segmento de Jesus, né? Tem uma proposta, né? E tem proximidade, né? Eu não sei, o grupo, quando se reúne tudo, quantas pessoas, né, assíduas se reúnem, quantas pessoas convivem, né? Mas se ele crescer, não vai ser mais a mesma coisa. É claro que a gente tem a necessidade, eu quero que cresça, né? Para não estar muito minguado e tal, mas vai perder. Ela vai perder essa dimensão fraterna, ela vai perder essa dimensão, né, da proposta, da fé cristã. Ela vai, né? O que acontece, por exemplo, Eu tenho uma pastoral, tenho um grupo, né? Eu tenho uma paróquia, que a proposta por isso também que é paróquia, de ter uma convivência fraterna, né? Na mesma fé, né? Na mesma fé, no mesmo objeto da fé, né? Também, que é Jesus, que é Deus, sobretudo o caminho de Jesus, né? Essa é a proposta, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Não acontece. Nós temos essa experiência. Agora, o que pode, assim, o que talvez seja, assim, frutuoso e proveitoso, é que nos grupos, pegando talvez essa referência aqui, né, do grupo, né, de que esse grupo, né, tenha pessoas disponíveis, né, para integrar os diversos serviços, né, sem perder o referencial de igreja, mas também sem perder o referencial de convivência fraterna, que é um respaldo, né? Você tem um respaldo de convivência fraterna, mas também você tem uma consciência de igreja, né? Que não é um grupo fora, isolado, né? Que os membros do grupo estão, né? Estão na vida, de alguma forma ou de outra, do que pode, do que sabe, vivendo a vida da igreja, porque assim, o que talvez hoje falta também é essa consciência de pertença à igreja, a igreja de Jesus Cristo, né? De um modo como um todo, essa consciência de pertença. A gente não se sente pertencendo, quer dizer, a gente não, a boa parte, ou a maior parte, não se sente pertencendo, né? Não se sente. A gente acho que se sente, né? Hã? A gente acho que se sente. Não, eu acredito que sim, né? Mas assim, você vê assim, olhando para a maioria, o panorama, não se sente pertencendo, né? É visitante. Tipo, visitante. Uma visita, não é? Por quê? Porque assim, quando se tem essa consciência de pertencer, né? É como você tem consciência de pertencer a uma família, né? Você tem o seu compromisso com aquele grupo, né, social que é a família, né? Por exemplo, quem se sente pertencendo a esse grupo se compromete com ele, né? Com a proposta, não é isso? Se sente comprometido. Você se sente comprometido, né? Então assim, eu não sei onde é que eu vou parar com isso tudo, mas que horas que é isso? Eu sei que eu tenho aqui para... Ah, tem meia hora ainda? Aí a questão do... Nós vamos assim... Não precisa, obrigado. Nós vamos assim, esses passos aí que eu fui dando assim pra gente. Eu dei um salto aqui para a gente chegar um pouco nessa questão da vida comunitária, né?
sabendo que a fé cristã, a vocação cristã é essencialmente comunitária. Mas não é essencialmente comunitária por ser. É porque tem um sentido de ser, que a gente já falou, que é das pessoas se ajudarem, conviverem e se ajudarem como irmãos e irmãs. Né? Agora... Não é só para fazer festa. Não é. Mas assim, claro que a festa faz parte, não, né? Eu digo, mas não é só para isso, é para se conhecerem mesmo, né? E estarem juntas e poderem se ajudar umas às outras. Se ajudar. Agora, sim, um outro salto, já que eu tenho só meia hora, é assim, ó. A gente sabe que a proposta de vida comunitária é uma arte. É muito difícil. Por isso que quando eu comecei com sentir-se, né, para que talvez isso pudesse ser uma alavanca, né, para talvez nosso questionamento um pouco melhor, talvez vocês já tenham feito esse questionamento, né, porque é difícil, como a gente olha para a família e vê algumas dificuldades na convivência. Agora imagina isso, se na família cada um é um, né? Na comunidade cada um é dois, né? Porque então essa o que determina vai ser sempre esse sentir-se, né? Esse sentir-se, porque daí a gente passa por cima, né? No caso, o meu irmão de sangue, né? Digamos que assim, eu estou usando uma linguagem muito sem vergonha, ele é realmente sem vergonha, né? Não está nem aí, né? Sempre faz coisa errada e tal, mas, né? Eu estou convivendo com ele, né? Eu estou convivendo com ele. Estou convivendo ele porque eu tenho alguma coisa que me liga a ele. Talvez essa coisa que liga faz a gente conviver, porque senão também não. Porque assim, ó, nas comunidades, nas paróquias, né? Nas paróquias, tem vários grupos, como eu já disse, se dividem, se repartem em vários grupos afinados pelo serviço, né? Que às vezes tem um determinado serviço que as pessoas se afinam para fazer, né? E se mantêm, né? Outros se ajuntam, né? Para abrir frentes de trabalho na pastoral da igreja, que está faltando, que não tem, né? Uma época está no auge, por causa da necessidade da época, da igreja, do caminhar histórico. Uma outra está mais embaixo, né? Sim, não está em evidência, né? Não está em evidência. Então, aquilo ele troca, mexe, cresce. E as lideranças é também muito difícil. Em qualquer lugar. Às vezes é difícil. Como dizia minha mãe, cada cabeça é uma sentença, até a coisa, né? Mas é assim, cada cabeça, né, das lideranças, né, dos que, até mesmo dos próprios grupos, enfim, campanha de promoção, né? As vaidades sempre supõem a caridade, sempre. Por isso, quando eu disse que é uma arte e que é difícil, vai depender, eu vou botar nessa tecla, né? Não sou Jesus, mas vou botar nessa tecla, de que do sentir-se é que me faz, né? Vai viver essa caridade né? No meio dessa pluralidade. Turbulência toda. Agora que não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil, né? Às vezes, né, também não é fácil, né? As pessoas conseguem caminhar um pouco mais, né, se separando num grupo para fazer um trabalho, para conviver. Aí ela cresce, às vezes ela cresce melhor, às vezes ela cresce melhor com a consciência de igreja, ela se prepara melhor para ser igreja, para servir, né? Ela não está de fora, não é isso, porque nós já vimos a questão dessa consciência de pertença. Ela pertence, só que ela não tem como ter uma vida comunitária do jeito que eu quero num grupo grande, né? Num grupo grande, né?
que a gente mal conhece o nome. Né? Conhece o nome. Por exemplo, eu tenho... às vezes, como assim, volta e meia eu chego mais cedo, né? E também a gente atende as pessoas, né? Às vezes chega um dia assim, estou lá pensando nos meus botões, nossa, mas aquela pessoa que eu não sei o nome, mas eu sei a fisionomia, aquela pessoa nunca mais eu vi. Aí eu vou perguntar, eu vou, gente, vocês conhecem tal fulano? Ah, não, mas daquele lá, assim, eu nunca mais vi aqui, né? Ninguém vai, aí, será que alguém pode se interessar em saber dessa pessoa? Né? Se ela está bem, se ela está precisando de alguma coisa, né? Se ela mudou de paróquia, então, mas saber da pessoa. Se está vivo. Lá na Santa Clara, como eu era pequeno, né? A paróquia era bem pequena e tal, então assim, eu esbarrava todo mundo na porta, e sabia, mas assim, de uma semana para outra é pouco para algumas coisas, para outras não, né? Aí chegava outra semana assim, fulano, vocês viram fulano e tal? Mas as pessoas, elas nem sabiam quem era, de convivência, nem sabiam quem era, mas eu nem sei quem é, aquela pessoa, fulano e tal. Aí os que conhecem, gente, vocês não perceberam que fulano de tal não está vindo? Eu falava, Você nota quando a gente fala, até um domingo você já fala, um domingo você fala. Vocês não perceberam que fulano não está vindo? Vão atrás, vão se formar, vão saber, né? Mas assim, eu vou lembrar, depois que eu senti a falta, às vezes já passou 2 domingos, às vezes. Mas ali então, na Assembleia você não consegue perceber. Tudo Isso é assim. Só quem convive ali. Não, de quem entra na igreja? Sim. Tá, né? Não, mas eu consigo assim. Você fica ali na porta e vê tudo. Eu consigo. Em todas as missas? Da Assembleia toda? De quem entra, pelo menos. Quem só participa da missa? Isso, quem entra pela porta da frente, que passa por mim. Você percebe? Percebo. Geralmente, nas missas, sempre é uma tendência de cada um sentar no mesmo lugar. Também, no mesmo lugar, também. Mas eu percebo, fulano não está, fulano... Né? Mas assim, só o que eu quero dizer não é porque eu percebo. Eu quero dizer que as pessoas não se percebem, mesmo as pessoas... Nós lá, entre nós também não. De perceber, fulano não veio, fulana, né? Quando a gente percebe, tem um casalzinho que faz mais de um ano que eu quero tanto saber o que aconteceu com eles, não sei nem o nome. A gente se olhava, aquela senhorinha que eu te falei, a gente se olhava nos olhos. Quando tinha a hora da paz, cumprimentava e sentia uma afeição, mas não sabia nem o nome dela. Quando ela não veio mais com o marido, eu não sei o que aconteceu da vida dela. E é uma irmã em Cristo. Sim, da comunidade. Eu não sei nem o nome. E ela ia todo domingo na missa. Que os grupos grandes, né? Difícil. Os grupos grandes cria essa dificuldade, né? É claro que assim, uns têm mais, outros menos. Agora também assim, muito também depende do querer, né? Do querer da pessoa. Porque as pessoas só querem viver aquela fé assim, eu e Jesus, né? E Jesus e eu, né? Sabendo, né? O sentido justamente da Eucaristia é reunir os filhos, né? Porque a primeira direção é ao Pai, reunir os filhos no Filho como irmãos para celebrar o culto divino, né, da nossa fé. Aí, irmãos... As pessoas não esperam nem sair a procissão. Não. Saem antes para ir no mercado mais vazio. Então, assim, o que eu queria dizer, assim, que os grupos são saudáveis para uma convivência fraterna na mesma fé. Eles são saudáveis. É claro, como eu já disse, também vão ter as suas dificuldades, porque são seres humanos, né? O ser humano, eu não sei o que aconteceu, que ficou muito complicado, né? Desde quando eu acho que saiu, entre aspas, das mãos de Deus, né? Já se complicou. Quando estava lá, estava bem, né? Já se complicou. Mas enfim, é essa superação
que a gente é chamado a viver no dia a dia, superar, né, as dificuldades de convivência numa fé comum, né, numa fé comum. Claro, e sabendo que tudo tem a sua recompensa, né? Mas se a gente fazer por recompensa, a gente não é melhor não fazer. Então a gente fazer porque a gente sente, né? A gente sente, né? A gente sente. Vamos tentar concluir de alguma forma, Ricardo. Vou tentar concluir, vou ver se eu consigo concluir de alguma forma. Mas o que une é essa fé comum, né? Essa fé comum. É só, não tem, no grupo grande só o que consegue unir é essa fé comum. Essa fé comum. Não é você conhecer o nome, não é você, às vezes perdeu, mas você sabe que você vive numa fé. É, só que daí ela vai saindo da proposta. Ela vai saindo da proposta inicial da vivência cristã, da vocação cristã. Porque vivemos como nós vamos vivendo como indivíduos, né, somente, né? E é isso, do jeito que o mundo está, individualizando cada vez mais a nossa fé, cada vez mais a nossa fé, cada vez mais a nossa fé, e vamos perdendo, né? A proposta de Jesus vira o contrário, do cristão ser no mundo, em comunhão, aí o mundo está sendo em nós, o mundo vai sendo em nós no dia a dia, é mais forte, acaba sendo mais forte, porque o número também é maior, né? Mais ativo. Isso, a disponibilidade interior também é maior também, né? Porque todo mundo acha dificuldade, para quando assim, né? Como que eu vou, qualquer coisa da igreja, qualquer coisa da fé é dificuldade, né? O próprio batismo, né? Eu sou consagrado como filho, né? E Deus não tem filho único, digamos assim, olhando do modo na proposta da fé, né? Tem filhos, né? Ele tem filhos, ele tem todos, né? Ele tem filhos. Mas assim, não é um caso perdido, né? Não é um caso perdido. Mas o que eu queria que vocês talvez pensassem no dia a dia lá com seus botões, né? Esse sentir-se, né? Eu acho que isso vai ter mais importância para celebrar, né, o culto divino no domingo, né? Eu me senti com o outro lá, mesmo que até eu não saiba, mas, né? Porque a gente sabe que quando questão da comunhão, que a comunhão ali, né, eu não estou querendo ser negativo, mas é uma comunhão que praticamente não existe, né? O que a Eucaristia deve fazer, né, que é a proposta, gerar esta comunhão, porque a comunhão com Jesus é fácil ali, né? Mas se ela não gera essa comunhão em mim, né, para que eu me transporte ao outro, ela não é completa. Não, e é só está só no comecinho. Está só no comecinho. Claro que nada está perdido, gente. Mas é muito falho, né? Na verdade, Não, está muito falho. é falho, sim, é falho da parte do crente, né? É falho da parte do crente. Tá certo que a gente viveu muitos anos da própria igreja, né, de uma fé individualista, né? Depois, como eu já disse, que tomou outros rumos, né, cresceu, né? Quando a coisa cresce, né, que chega muito no poder, a coisa ela perde, né? Os partidos políticos também, tudo isso, né? Quando está lá lutando, batalhando e tal, há uma unidade visível, coesa, né? Coesa. Por isso que é importante, assim, que os grupos, que na igreja os grupos permaneçam e façam frente de serviço, porque a pastoral, por quê? Porque estão ali, batalhando e estão se mantendo unidos, né, entre eles, né, sem se perder-se como igreja. Mas então, gente, levei alguma coisa? Sim. Eu queria dizer para vocês assim, que a finalidade da palavra de Jesus
é gerar filhos e filhas. Essa é a finalidade. Todo o ensinamento de Jesus, gerar filhos e filhas para Deus ou em Deus, né? Para Deus, né? Ela tem, aliás, na verdade é assim, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de gerar filhos e filhas. Né? É a finalidade e ela também tem, né? De transformar as pessoas em filhos e filhas de Deus, né? Dentro daquela proposta do sentir-se, né? Do sentir-se, né? Como, né? Então aí a gente, quem sabe, né? Pense melhor, né? Quem sabe resgatar esse ser filhos e filhas para poder ser irmãos e irmãs. Não existe. Fica difícil. Eu sei que é uma coisa muito difícil para todo mundo, ser humano, para mim, para todo mundo. Eu muito mais, mas assim é difícil, mas é essa coisa, se a gente vai se permitindo, vai se disponibilizando o nosso ser, a palavra vai, né? Esse poder vai agindo, né? E forjando. E a gente sabe que quando forja, a coisa não é só no bem bom, na alegria, né? O forjar dói. Essas coisas, né? Sabe que dói. O ser humano não quer sentir dor, mas infelizmente esse forjar, né? Só que também tem em vista algo maior. O algo maior é a salvação de Deus. Esse é o algo maior. Né? E Jesus também não veio dizer assim, que é bonitinho, vocês veem como assim, é bonitinho, olha que gracinha, vocês olha como eles são bonitinhos como irmão. Não, é porque tem algo maior em vista que espera, né? Tem algo bem maior que espera, né? Essa filiação vai ser concluída, de maneira como, né, lembro, maneira mesmo gloriosa. Essa é a esperança, essa esperança de ser concluída. Isso. A vontade de querer viver dessa forma. Porque se fosse o contrário, Jesus não tinha feito. Jesus, eu já vou terminar. Veja, Jesus, se você olhar bem para o texto bíblico, ele chegou num determinado momento que ele brigou com a família. Ele brigou com a família dele lá. Quando a gente fala assim, Maria e José, a família dele era primo, parente, aquele monte de gente. Ele saiu, e começou o que Deus estava propondo, a grande família. Se ele rompeu, não rompeu à toa, ele rompeu porque é em vista de algo muito maior, né? De muito maior. E tudo será concluído no céu um dia, em Deus. Tudo será concluído, né? Se a gente começa essa irmandade, essa fraternidade, esse querer ser filho, filha, a gente não vai acabar? Não vai, mas vai ser concluído em Deus, né? Isso será concluído, né? Se começou, Deus conclui, pode ter certeza. Mas se não começou, aí a gente não sabe dizer muito se vai ser concluído, e daí a Deus pertence, né? Gente, eu não vou me esticar mais. Eu tinha texto bíblico assim, aqui anotados e coisa mais, né? Que era essa um pouco para dizer que essa dificuldade da convivência fraterna, sobretudo as cartas de São Paulo, né? Elas estão cheias de exortações, mas está cheia de exortações, né? Para vivam, né? Procurem viver o amor fraterno, procurem isso, procurem ficar sempre exortando a voltar, que o pessoal está sempre saindo, porque a convivência não é fácil, né? Claro, precisa muita fé, sempre muita oração, e não tem outro jeito, gente. Amém. E a palavra. Eu queria tocar em alguns pontos que o padre falou aqui, né, para a gente poder reforçar só um pouquinho isso. E ele, com muita sutileza, ele deu um puxão de orelha na gente aqui. É importante isso, né, a gente estar vivendo esse amor. Ele falou bastante sobre não basta se saber filho, né, é preciso se sentir filho.
E quando a gente fala de filiação, nós falamos de herança. E uma certa época, uma senhora trabalhou durante 35 anos numa casa de família. E ela foi assim muito fiel. 35 anos. E quando a dona da casa morreu, Deus está aí e nos apresenta essa vida nova. Para todo aquele que quer, toma posse. E isso passa muitas vezes, aquilo que o Denis falou, que a Rita falou, eles tocaram num ponto importantíssimo. Por que eu não consigo enxergar isso nas pessoas? Porque muitas vezes, e isso não é só um privilégio deles, é de todos nós não conseguimos enxergar isso em nós mesmos. Porque, em primeiro lugar, para se passar pela filiação, para ser herdeiro, para tomar posse, em primeiro lugar nós temos que ter visão para a cruz de Cristo. E quando nós olhamos para a cruz, a primeira coisa que nos vem à mente é nos despojarmos de tudo que há em nós. Nos esvaziarmos. E quantos de nós estamos dispostos a isso? A nos esvaziarmos mesmo daquilo que nós temos como valor de mundo, que nós não abrimos mão. E depois queremos enxergar no próximo, por que o próximo não me ama? Por que você não ama? Incondicionalmente. Comece de você. Não espere o próximo. Por que eu não vejo no próximo esse amor? Por que eu não vejo no próximo? Por que eu não consigo enxergar? Mas quem falou que você tem que enxergar alguma coisa no próximo? Você tem que começar a enxergar em você mesmo. A partir do momento que você se despoja, sabe, se limpa, se lava de tudo aquilo aqueles entulhos que nós carregamos da vida, nós não vamos enxergar no próximo, porque nós não enxergamos em nós mesmos. Não é isso aí. Então, isso que o padre falou é uma verdade. É preciso se sentir filho. Nós temos que parar de tomar posse de Deus e achamos que esse é o meu Deus, né? Não é isso? Esse é o meu Deus, e sermos como o Paulo. Paulo, quando ele estava viajando para Roma, eu canso de falar isso. Ele estava prisioneiro, viajando num navio, e aquele navio ali, em certo momento, veio a sofrer uma tribulação. E ele então dizia ao pessoal desse navio 3 convicções importantes que todo cristão tem que ter no seu coração e levar para a sua vida. E os irmãos sabem quais são. Confio em si. O Deus a quem eu pertenço, dizia Paulo, não é o meu Deus. Porque se eu não me sinto de Deus, se eu não assumo a filiação, como que eu posso viver uma vida de entrega, de esvaziar? O Deus a quem eu pertenço, porque é o Deus em quem eu confio, porque é o Deus a quem eu sirvo. Então basta, todo cristão tem que passar por essas convicções. Nós vamos ter uma vida muito melhor quando nós olharmos para nós mesmos. Quando eu olhar e dizer assim, quanto eu influencio nas minhas relações. Poxa, não deu certo alguma coisa na igreja. O quanto eu influenciei para que aquilo não acontecesse. O padre, em algumas palavras, disse isso. Quanto dependeu de mim e não do próximo? Porque eu só tenho visão para fora e não para dentro. Quando nós temos que virar os olhos para dentro e olhar para nós mesmos, né? E nos esvaziarmos de nós mesmos. Eu anotei algumas coisas aqui importantes. Dizia assim, o viver em harmonia passa pela cruz de Cristo. E quando temos olhar para a cruz, nos despojamos de todo orgulho, de todo ego, né? Que é o que o ser humano às vezes carrega e a gente às vezes não se esvazia, né? E temos que nos dispor a sermos luz para a edificação da vida do próximo. Quando nós tivermos essa visão de que não importa o crescimento do próximo, o importante é que ele esteja no caminho, porque o Padre diz, são os frutos. Quais são os seus frutos? Se a gente olhar para trás, na caminhada que você tem, poxa, eu estou caminhando há tantos anos, tudo bem, vamos olhar para trás, vamos fazer uma reflexão. Você olhou para trás, nesse último ano, quantas pessoas caminham porque você influenciou com palavras, com atitudes, com gestos? Quantas? Ricardo, eu
desses instrumentos que você disse que nós carregamos, eu enxergo que o maior intuito que eu, Rita, particularmente, muitas vezes eu carrego é o individualismo. E isso me impede de viver essa fé em comum que foi dita. Porque se eu venho com o propósito de viver uma fé em comum, eu tenho que fazer com que a minha fé seja demonstrada para que outras pessoas sintam essa necessidade de vir até Deus. Agora, se eu carrego essa fé somente para mim, dizendo a minha fé me basta somente a mim, o amor de Deus basta somente a mim, eu não preciso expressar e nem Imagina se Jesus dissesse isso, basta eu crer no Pai e pronto. E pronto, eu não preciso testemunhar e nem servir deste amor de Deus. Então eu estou vivendo um individualismo e que estou sendo contraditória àquilo que Deus quer que nós sejamos. Então eu estou dizendo, tu me bastas e ponto, acabou. Eu não preciso deixar que o teu amor transpareça em mim, que as minhas atitudes muitas vezes sejam enxergadas como as atitudes tuas e não minhas. Então é preciso que a gente deixe esse entulho do individualismo cair por terra. Porque acho que é isso que está faltando hoje dentro da igreja. Quantas e quantas vezes a gente ouve dizer que a igreja... É a igreja que você diz em nós. Nós, exatamente. Quantas e quantas vezes nós ouvimos dizer que a igreja está perdendo fiéis? Quem é a igreja? Não somos nós? Então é responsabilidade nossa que o nosso irmão esteja se afastando. Porque muitas vezes o padre disse, eu percebo que alguns fiéis não vêm e eu sinto falta deles. Quando eu não percebo e não vou atrás do meu irmão que está passando por alguma dificuldade para saber por que é que você não tem ido mais, vem ao grupo, porque isso, porque aquilo, eu estou vivendo o meu individualismo, estou deixando de procurar para saber, de falar assim, olha, a situação está difícil, mas existe um Deus que te ama e existem irmãos que te amam. É isso. Agora, é importante nessa visão a gente ver que todos nós chamamos Deus de Pai. Mas quanto o segue e o respeita como filhos? Chamarmos o Pai Deus de Pai é muito fácil. E se somos todos filhos de um único Deus e o chamamos de Pai, somos todos irmãos. O quanto é que eu enxergo você como minha irmã ou você me enxerga como... Até que ponto eu sou sua irmã? Só enquanto eu sou sua irmã, só enquanto nós estamos nos confraternizando numa situação boa, eu deixo de ser sua irmã quando eu estou passando por uma dificuldade. É preciso que a gente abra a visão para isso. É importante a gente refletir sobre isso e refletir também, né, sobre a nossa visão. Né? Porque há um ditado que diz, quem tem visão para um ano, né, planta árvores. Elas vão crescer em um ano, você vai ter uma árvore. Mas quem tem visão para a eternidade vai plantar vidas. Então, se você tem encargo por vidas, você está seguindo o propósito de Deus. Ter encargo por vidas é você se preocupar com a vida do irmão. É você sentir a dor do irmão sente, é você se alegrar com a alegria do irmão. Não ter inveja quando o irmão se alegra e não se separar quando o irmão está triste. Essa é a grande verdade. É difícil, eu sei que é, mas esse é o legado que Jesus deixou na cruz. Eu venci o mundo, venci também. Como? Dando porrada, saindo, falando, achando melhor, se achando mais poderoso? Não é mais. É olhando para o exemplo da cruz e colocar isso como exemplo para a nossa própria vida. Nos despojando mesmo. O Senhor não disse, se alguém lhe bater do lado do rosto, você faz o quê? Dá uma porrada nele? Não, você dá outra face. O que aponta isso? O que ele quer nos ensinar? Que a tua honra não vale mais do que a tua vida. Sua vida em Deus é mais importante. Se alguém te pedir para caminhar comigo, 1 quilômetro, caminhe 10 quilômetros. O que aponta nisso? Para você se dispor de tempo da tua vida para estar andando com os irmãos, para estar acompanhando a vida do irmão, para ter amor pela vida, para ter zelo pela vida. Ter encargo, talvez é uma palavra forte, porque nos remete a muita responsabilidade, mas ter zelo é você, sabe, ter aquele cuidado com aqueles da sua própria família, que é a família de Deus, é a família que nós vivemos. Né? Mas também, gente, que palavra forte essa de hoje. Que palavra forte.
O padre realmente tocou num tema que é importantíssimo para nós como cristãos, que nos faz refletir, pensarmos um pouco a respeito da nossa conduta de vida, a respeito da nossa forma de vida. Como eu estou agindo para que o reino de Deus seja edificado, seja implantado para a edificação da vida dos irmãos? Como eu estou agindo para ser luz na vida do próximo, para ajudá-lo a crescer? Há algo grande em você, há algo pequeno no irmão. Aquilo que é grande em você, o irmão precisa entender. Há algo grande no irmão e há algo pequeno em você. E esse pequeno que está em você, o irmão pode te ajudar a crescer. E nós não devemos nos considerar sabedores em todas as coisas. Na realidade, Ricardo, a gente não se preocupar com a realidade, se preocupar com a caridade. Acho que provavelmente esquece não. Um pratica que deveria praticar a caridade. Então, mas vamos... Isso aí, o Vitor tem razão. Mas eu gostaria que o discurso nosso daqui para frente fosse um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. Sabe? A gente parar de às vezes falar que isso não existe, olhar e falar assim, poxa, é uma realidade, né? E eu não vivo aquilo que eu preciso viver. Porque a proposta existe, é uma só e é a verdade. Se o Padilha vive, não vive, se o Henrique vive, não vive, se o Reinaldo, o Vitor, o Almir, o problema, o Padre falou, o problema é dele. Né? O meu problema qual é? Eu estou fazendo o que preciso ou não? Acabou. Não vou olhar mais para o irmão, não vou olhar mais se tem comunhão, se não tem. Se eu sinto que não tem, quanto eu sou responsável por ela. Aonde você chega, se há uma contenda, você é luz capaz de clarear aquela situação e eliminar aquela situação e transformá-la em algo bom, ou não? Você não é. Se você não é, deveria ser. Para isso nós somos chamados. Se há uma situação desconfortável e você entra, fica mais desconfortável ainda, algo está errado. Não é isso, Rita? É isso que a gente busca. Viver em paz é isso. Começa por você. Né? Amém, irmãos? Que palavra, Padre. Você foi muito iluminado com os exemplos que você deu, foi muito importante. Né? Que bom. Não sabia fazer uma palestra, né? Mas é bom a gente sair daqui hoje, vamos fazer uma oração então para finalizar. Mas eu queria só deixar um aviso, irmãos. Na semana após a pregação do Dom Edmar, que é a semana que vem, né? Ele vai fechar esse ciclo de palestras. Você será fortemente abençoado. Você tem que crer nisso, eu vou te falar por quê. Você será fortemente abençoado, renovado, você será impactado pelo Espírito Santo nesse dia. E quem estiver aqui vai viver o que eu estou falando. Pelas obras e dons do Espírito Santo na sua vida. Teremos uma noite de orações e rega. Vamos estar regando, né? Tudo aquilo que foi plantado. Muitas sementes foram plantadas ao longo desse ciclo. Viu, Rita? Muitas sementes foram plantadas. Olha, a semente foi plantada hoje. Nós não vamos sair daqui sabedores ou não vamos sair daqui diferentes, mas Deus plantou uma semente no nosso coração, capaz de fazer-nos refletir, e nós com orações, vamos então fazendo essa semente crescer e ela vai nos transformando interiormente. E com essas orações, e como chuva seródia e temporã, né, que virão sobre nossas vidas, para restituir tudo em nós em medida justa, para o fortalecimento nosso e dos irmãos que passaram aqui nesse ciclo durante essas 21 semanas. Todos aqueles que aqui passaram serão lembrados nessa noite de orações, que é depois de Dom Edmar. Todos os pregadores e todos os irmãos, nós vamos colocar o nome de todos os que aqui passaram nessa noite. E vamos orar por todos. Quem puder estar conosco vai ser fortemente impactado. E eu vou dizer, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o significado das 21 semanas do encontro de Daniel com o anjo. Não sei se alguém lembra dessa passagem, Daniel 10. Eu vou ler só um trecho. Naquele tempo, eu, Daniel, fiz penitência durante 3 semanas. Prestem atenção nessa palavra. Não provei alimento delicado algum. Não passou em minha boca nem carne nem vinho. Não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas
3 semanas. Quantos dias são 3 semanas? No 24º dia do primeiro mês, encontrava-me à beira do grande rio Tigre. Levantando os olhos, vi um homem vestido de linho e cingia-lhe os rins um cinto de ouro de Ufaz. Ouvi então esse homem falar, eu estou pulando uma parte, tá? Ouvi então esse homem falar e ao som de suas palavras, caí desmaiado com o rosto por terra. Eis, porém, que uma mão me tocou e fez com que me entregasse sobre os joelhos e as palmas das mãos. Daniel, homem de predileção. Disse-me ele, presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Presta atenção, Rita, nessa palavra. Levanta-te, pois tenho uma mensagem a te confiar. Como me falasse assim, eu me levantei, e tremendo. Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu espírito a compreender, e em que te humilhastes diante de teu Deus, tua oração foi ouvida. 21 dias. E é por isso que eu vi. E ele disse, o chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio ao meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. No primeiro dia que ele entrou no propósito, simboliza as primeiras orações que nós fizemos para o nosso propósito, que nós começamos aqui com a palavra das 10 igrejas. E olha, sem nós termos ciência de onde Deus ia nos levar, nós fomos caminhando, orando e jejuando durante um período. E o Senhor nos levou até 21 encontros, sem nós planejarmos os 21. E o Senhor disse, é no 21º encontro que a sua bênção vai chegar. E é no 21º dia, depois do jejum, que Daniel recebeu as bênçãos. Ele já havia pedido, o Senhor disse, eu já despachei as bênçãos lá. Porém, o príncipe da Pérsia, que ponta para o inimigo, segurou e não deixou essa bênção chegar. E ele teve que recorrer a Miguel, o anjo guerreiro, para vir fazer a libertação dessa bênção. Aqueles que estiverem aqui conosco, no 21º encontro, vão ver o que nós estamos falando. Amém? Amém. Dá-me essa palavra no coração, que Deus possa então fazer crescer em cada um de nós essa semente, que possamos estar orando. Então, gostaria de fazer um propósito aqui essa noite. Que os irmãos pudessem ter um tempo de oração, não para si, viu, Pai? Não para nós mesmos, pela nossa família, que nós fazemos muito isso. Vamos orar por um irmão aqui essa noite. Então, assim que nós nos abraçarmos no final, escolha um irmão. Um irmão. E diga a ele que durante essa semana toda, você vai estar orando pela vida dele. Pergunte o nome dele. Diga o nome dele todos os dias. Coloque-o diante do Senhor. E diga, Senhor, eu peço, clamo, que o Senhor possa derramar as bênçãos que seriam para mim hoje, para a vida do irmão. E você vai estar demonstrando muita misericórdia. Posso contar com o irmão nisso? Posso, Denis? Posso, Márcio? Vamos fazer isso? Só essa semana. Ore por um irmão. Se você quiser orar por eles, ore por quantos você quiser, mas pelo menos um. E os irmãos do grupo, vamos continuar em jejum, orando por todos. Amém, Victor? Então deixa eu só tocar um louvor rápido para a gente finalizar aqui, irmãos. Vamos dizer ao Senhor que nós não temos palavras para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, pela vida do Padre aqui hoje, que se dispôs a estar aqui, pela vida de cada irmão, pela nossa família, pelo nosso encontro, pela amizade, pelo amor que reina no nosso meio, né?
E agradeça também por muito mais coisas que o Senhor deve ter feito na sua vida. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia, me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia, nos cercas com fidelidade, meu Deus. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, minha família, meus amigos, meus filhos, tudo que tenho, tudo que sou, Senhor, oh Deus, e o que eu vier a ser, vem de ti, Senhor. Quantos aqui querem depender do Senhor na sua vida? Eu quero. A graça do Senhor Jesus. Padre, você pode vir nos dar uma bênção final? Já estão todos abençoados, Ricardo? Depois da sua bênção, mas antes do Padre fazer a bênção final, que nós encerramos, gostaria de deixar um presente para ele. Que é uma recordação desse momento, que você possa guardar para você. Não há necessidade. Não, mas a gente quer que você lembre sempre desse momento que você esteve conosco aqui, que seja o início de muitos outros, viu? Obrigado. Sabendo e sentindo que o nosso Deus é fonte da vida, por isso fonte de toda a bênção, que cada um de nós então, neste momento, possa experimentar a força da bênção de Deus. Ó Deus, que sois fonte de toda a bênção para os seus filhos e filhas e para todos os que lhe pedem. Derramai copiosamente as vossas bênçãos sobre estes vossos filhos que aqui neste momento estão, que possam experimentar no mais profundo do seu ser as suas bênçãos, que sejam enriquecidos com todas as bênçãos espirituais e também temporais. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e o Senhor permaneça entre vós.